sequência de coisas que começaram a dar errado. E chegou a hora da gente falar de influenciadores digitais ou criadores de conteúdo digital. Porque tanta importância para essa figura dentro da matéria, da disciplina, criação de conteúdo digital. Porque eles são os profissionais da criação digital. Eles são aquelas pessoas que vivem dessa produção de conteúdo, né? Muito mais do que as marcas fazem também conteúdo. A razão de ser de uma marca é o produto que ela faz, o serviço que ela presta, aquilo que ela está proporcionando ali para a sociedade, para as pessoas. Outra coisa é quando a gente fala do influenciador como criador de conteúdo. Ele vive aquilo, ele é a pessoa e ele é o próprio conteúdo. Então, em linhas gerais, eu gosto sempre de citar o YouPix como uma fonte muito interessante de pesquisas, de dados específicos sobre influência digital no Brasil. É muito escasso de dados aqui, a gente tem muitos dados de fora, dos Estados Unidos, da Europa, mas do Brasil a gente tem poucos dados, mas o YouPix faz um trabalho muito legal, que é pesquisa sobre o nosso mercado brasileiro, e o próprio YouPix listou as principais qualidades, digamos assim, que os influenciadores conseguem nos trazer para as marcas, né? Então, eles conseguem expor as marcas de uma maneira rápida para milhares de pessoas. Eles têm as suas próprias comunidades. A gente vai falar depois um pouquinho mais disso. Depois é o engajamento, é aquela pessoa que vai conseguir que outra pessoa ali que acompanha, que tem uma relação de confiança com ela, possa opinar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Claro que aqui a gente está pensando sempre num contexto de publicidade. Estou pensando aqui, falando para você, num contexto em que o influenciador está apresentando uma marca, está apresentando um serviço, um produto ali. Ele está como vetor dessa comunicação da marca. Depois é a consideração. Eu adoro conteúdos em que o influenciador ele é um especialista, ele consegue me mostrar uma roupa de ciclismo de um jeito muito especial, porque ele é um ciclista. Então ele vai me mostrar o bolso, ele vai me mostrar o material, o acabamento, é a consideração. É quando a gente trabalha com aquele influenciador que consegue detalhar muito melhor do que a marca o produto. Depois é a ação, é a conversão, é o clique, é o baixe esse aplicativo, é o famoso CTA, o famoso call to action. Então o influenciador vai lá e fala, baixem esse aplicativo. E as pessoas baixam esse aplicativo. Agora, o mais legal quando a gente está falando de influenciador não é usar a qualidade do influenciador para exposição, para engajamento, para consideração, para uma conversão ali, né? Mas é para advocacia de marca. A gente diz que o melhor do trabalho dos influenciadores é quando um influenciador ele se torna uma espécie de advogado de marca, embaixador da marca. Ele conhece aquela empresa, ele usa aquela marca, né? Aquela marca já anunciou com ele, ele já tem uma experiência. Então, quando acontece uma situação, de repente, de crise, e aquela marca está ali sendo cancelada, muitas vezes o influenciador que se tornou um advogado de marca, ele pode atuar nessa crise de uma maneira até muito melhor do que a própria marca. Então, quando a gente fala de trabalhar com influenciadores, né, de usar o trabalho da criação de conteúdo digital dos criadores para as marcas, o auge dessa influência é quando o próprio influenciador se torna um advogado de marca. O que a gente sabe hoje é que através dos influenciadores, os conteúdos das marcas conseguem ter até 7 vezes mais adesão do que se eles fossem propostos pelas próprias marcas. Então é muito melhor que alguém fale da minha marca, daquele produto que a gente vai promover, do que a própria marca. 7 vezes mais a adesão, a aderência. O que a gente precisa hoje nesse mundo tão cheio de ruído? Que alguém preste atenção, que alguém olhe para a gente. Não necessariamente a pessoa está olhando para a nossa marca, mas para o influenciador, para uma pessoa, ela pode estar sim olhando para ele. Aqui eu listei os pontos
positivos do criador de conteúdo. E acredito que eles expliquem bastante da própria função e finalidade deles dentro de uma estratégia de marketing de conteúdo. A produção do criador de conteúdo ela é frequente. Eu já falei, ele vive disso, então ele vive de fazer conteúdos, de criar vídeos, né? Então se é um youtuber, então ele tem aquele ritmo frenético de colocar os conteúdos, os vídeos no YouTube, porque o algoritmo do YouTube ele é extremamente voraz, ele quer mais conteúdo. Sem conteúdo, onde que o YouTube vai veicular publicidade? Ele precisa do conteúdo frequente ali, que é uma qualidade positiva dos influenciadores. Eles estão sempre produzindo e publicando. Credibilidade e confiança. Ninguém se torna um influenciador, né, um criador respeitado, se ele não inspirar confiança, se ele não tiver credibilidade. E aí a gente já cansou de ver. Eu aposto que você já deve ter ouvido alguma vez um caso de uma blogueira, de um youtuber, né, que perdeu a credibilidade, que falou uma coisa que tinha feito, mas não fez. Esses casos são repletos por aí, né? Eu gosto muito, inclusive, parênteses aqui, porque eu amo um canal do YouTube que chama Já Contei. É o canal da Juliana Nogueira e ela mostra muitos problemas dos influenciadores. Eu, inclusive, quando eu vou contratar, eu vou até o canal da Ju Nogueira, jogo o nome do influenciador ali na busca para ver se realmente ele tem credibilidade e confiança. Porque se ele já passou ali por alguma briga, por alguma treta, né? No canal da Juliana, eu já sei que eu preciso ficar com os dois pés atrás. Uma outra coisa extremamente positiva é que o criador de conteúdo, o influenciador, ele já tem uma comunidade. Ele já tem uma comunidade ali próxima a ele, né? Coisas que as marcas não têm. Muitas vezes as marcas, elas até têm seguidores, mas elas não têm uma comunidade forte. Elas não têm ali as pessoas engajadas com você todo dia, te dando like, falando que você é maravilhosa. Eu sempre acompanho os conteúdos da Bianca, Boca Rosa, a gente vê a comunidade dela extremamente engajada, publicando, linda, maravilhosa, você é a melhor, né? Isso é muito difícil de uma marca ter. Então a gente sempre recorre aos influenciadores para que eles levem a gente marca a reboque. Expertise. Eu acabei de citar, né, a Bianca, a Boca Rosa, fala de maquiagem. Ela tem expertise em beleza, ela tem expertise em maquiagem. Então, é muito interessante a gente olhar também os influenciadores como pessoas que entendem muito de um determinado assunto. Então, quando a gente precisa falar de viagem, falar de carro, falar de alimentação, falar de vida em sociedade, que a gente procure as pessoas que têm realmente uma autoridade e tenho também uma naturalidade para falar do assunto. Eu lembro do auge das blogueiras de moda, todas as meninas queriam ser blogueiras de moda, queriam mostrar o look do dia, nem todas tinham tanta naturalidade. Nem todas conseguiam mostrar de uma forma fluida, né? De uma forma gostosa de ver. Muitas pareciam que estavam fantasiadas, meio robotizadas e tal. A naturalidade. Tem um item que eu poderia falar horas sobre ele, que é o carisma. O influenciador, 90% das vezes, não vou generalizar tudo, mas ele é uma pessoa carismática. O que é o carisma? É uma espécie de imã, uma atração, você presta atenção nela, você quer saber mais sobre o que ela fala. Ela tem ali uma retórica bacana, um posicionamento interessante, né? Uma pessoa magnética, a gente fala isso. É o carisma. Fazendo um parênteses aqui de novo, quero recomendar um livro para você que se chama A Inteligência do Carisma. Esse livro é maravilhoso. Eu acredito que todas as pessoas deveriam ler para entender como que pode desenvolver em si algumas técnicas do carisma. O carisma não é um dom, o carisma não é uma coisa divina, o carisma não é alguma coisa que um tem e o outro não pode ter. Carisma são técnicas também. Carisma é como a pessoa fala, como ela presta atenção no outro, como ela traz ali uma tirada divertida, como ela entretém as pessoas. As pessoas gostam de ficar perto de determinadas pessoas que são muito magnéticas. É o carisma.
é o quanto aquela pessoa ali consegue trazer de luz, de magnetismo pra gente. E tem esse livro, né, A Inteligência do Carisma, ele é bastante didático, ele parte do princípio de que a gente tem a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, mas a gente também pode desenvolver a inteligência do carisma. E os influenciadores têm isso, né, de sobra. E a habilidade em transmitir uma mensagem. Uma pessoa que está ali todos os dias, publicando vídeos, criando conteúdos, falando com as pessoas, e tem a habilidade de transmitir uma mensagem. Pensa que aquela pessoa que está ali todos os dias, fazendo live, fazendo stories, criando vídeos, editando vídeos, criando legendas, colocando hashtags, né, organizando ali aquele conteúdo, aquele post, ela tem habilidade em transmitir a mensagem que a gente precisa. Então eu vejo sempre os influenciadores digitais como grandes aliados das marcas, principalmente marcas que estão dispostas a fazer um trabalho de médio prazo, porque isso também é importante dizer. Influenciador, ele não é mídia tradicional, uma página de revista, uma veiculação na TV. Ele tem a comunidade dele que precisa primeiro conhecer a sua marca, passar a ver essa pessoa usando, passar a ver num tempo essa pessoa falando. Não é uma coisa instantânea. Não é porque o influenciador colocou ali uma publicação sobre uma marca que as pessoas vão engajar imediatamente naquilo. Tudo tem um tempo de maturação. Eu vejo por experiência que as marcas que apostaram em times de influenciadores para médio e longo prazo são aquelas que hoje têm mais resultados do que as marcas que em ações pontuais vão atrás de pessoas, contratam de uma maneira avulsa, né, vamos chamar assim, essas pessoas para falar da sua marca. Porque o influenciador é como se ele fosse alguém que introduz o assunto num grupo. Você não chega no seu grupo de amigos do nada e traz um assunto e fala tudo sobre ele. As pessoas vão achar estranho. As pessoas vão falar, meu Deus, mas por que você está falando disso? Ela precisa realmente ter ali um jeitinho de colocar o assunto de uma maneira correta, natural, confortável, para que a audiência possa usufruir. Sempre penso, e essa é a minha crítica, quando eu olho muitas operações de marketing, é que se pensa muito pouco na audiência. Se pensa sempre em qual influenciador que eu quero, qual a celebridade que eu vou trazer para minha campanha, mas pensam até, né, no que ela vai fazer, no vídeo, no filme, no áudio, seja lá o que for, mas pensa pouco em quem vai consumir aquilo. Será que a pessoa que está do outro lado, que é o fã, né, desse influenciador, será que ela vai gostar desse conteúdo? Será que esse conteúdo vai fazer sentido para ela? Eu costumo partir do princípio da audiência. Eu quero que a audiência goste desse conteúdo. E aí eu faço uma engenharia reversa. O que as pessoas gostariam de ver? Como o meu influenciador poderia falar? Como eu, enquanto marca, dou liberdade para ele falar da maneira como ele acha que deve ser falado aquilo? É sempre um equilíbrio de forças. Quando a gente vê marcas que levam aqueles conteúdos muito pasteurizados, muito carinha de anúncio para um influenciador, eu olho e eu vejo desperdício de dinheiro, porque o influenciador, ele não é alguém para veicular uma mídia, uma página de revista. Ele é alguém que vai criar do jeito dele, que vai falar com a audiência dele do jeito que a audiência mais gosta, né? Não do jeito que eu quero. Então, eu já fui responsável por dezenas de ações com influenciadores. E a primeira coisa que eu falo é: o que a sua audiência gosta de ver? Qual é o conteúdo que o seu público mais gosta? E aí a pessoa me responde: é vídeo, são vlogs, é quando eu mostro a minha vida particular, uma curiosidade. E a partir disso eu penso na minha marca e como a minha marca pode entrar nesse conteúdo sem parecer um invasor. Agora, estamos falando de pessoas. Pessoas estão aí, né, na vida. Como a gente faz para evitar crises quando a gente está trabalhando com conteúdo de influenciadores digitais? Eu escrevi uma frase aqui, que ela é bem simples, e eu acho que ela consegue rapidamente, se a gente responde essas perguntas,
prever se vai ter crise ou se não vai ter. Veja se o influenciador combina com a ação proposta, com o público que a marca quer alcançar e com a persona da marca também. Então, a gente tem que pensar, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para você. Uma marca de moda, uma marca que vende moletom. Ela vê uma influenciadora de moda que está sempre muito arrumada, sempre de salto alto, sempre super ali sofisticada. Será que o moletom combina com ela? Pode ser que assim no dia a dia, como a gente costuma vê-la, não. Mas pode ser que para um passeio, para uma viagem, aquilo a gente ainda consiga fazer, combinar com ela. Mas e quando eu olho para a marca? Eu vejo que é uma marca despojada, eu vejo que é uma marca bem-humorada, uma marca alegre, uma marca irreverente. E aí a influenciadora, ela não é isso. Ela é formal, ela é séria, ela não dá margem para brincadeira, ela não tem ali um bom humor. A minha ação não combina com a influenciadora. Às vezes o produto pode ser usado, mas a marca, enquanto a persona da marca, não combina com o influenciador. Ou às vezes com a audiência. Isso é muito comum a gente ver em marcas, principalmente as do mercado de luxo, que acabam fazendo ações com influenciadoras que são meninas, né, que são mulheres ali, que consomem o mercado de luxo, mas a audiência delas não tem poder aquisitivo para consumo. Fica só no aspiracional. Então, tudo é estratégia. O que eu estrategicamente pensei? Eu sou uma marca de luxo? Sou. Eu vou anunciar para um público que aparentemente não tem cacife para comprar o meu produto? Ah, ok, mas eu vou lançar um produto baratinho daqui a pouco. Eu vou lançar ali um batonzinho, eu vou lançar uma coisinha que eu consigo comunicar e ter conversão com esse público. Então é importante a gente pensar se realmente a marca da gente, o influenciador que a gente busca, o conteúdo que ele vai gerar, se está tudo ali alinhado, equilibrado e combinando. Porque senão a gente gera crises. Eu trouxe aqui para você 2 imagens de 2 cases, na verdade, de crise, que ficaram bem conhecidos. Um foi da marca Melissa, o outro foi de uma campanha de doação de sangue, em que a influenciadora que foi escolhida, ela não poderia doar sangue por uma série de fatos, né? Porque a doação de sangue, ela tem alguns pré-requisitos, ela tem a parte de tatuagem, ela tem a parte de peso, né? Então a pessoa tem que ter um peso mínimo para fazer. Então essa pessoa não tinha o peso mínimo, e é complicado como você chega e fala que, ó, gente, eu doei sangue, mas não doei, mas não era verdade, é meio chato, né? Então a ação não combinava com a pessoa. Do mesmo jeito a Melissa, que acabou escolhendo, selecionando algumas influenciadoras que já tinham se manifestado como pessoas que não gostavam de usar sapatos da marca, pela matéria-prima, pelo fato do plástico, né, ser um material que elas não gostavam. Então aqui a marca teve um erro técnico, que foi o erro de selecionar pessoas que não gostavam do produto. Porém, eu acho que o erro que fez a coisa ficar realmente problemática foi o fato das próprias influenciadoras não gostarem da marca e aceitarem o trabalho da marca. É um erro técnico da agência com um erro ético do influenciador. Esse é o problema. Aqui, tecnicamente falando, mesmo elas não usando o produto, eu, enquanto marca, poderia fazer uma abordagem do tipo: eu sei que você não gosta, eu sei que você não usa, mas eu queria que você desse uma nova chance para a nossa marca, queremos te convidar para o evento. Eu acho que tudo é da transparência, né? E meu pai já dizia, quando uma coisa dá errado, não foi uma coisa que deu errado, foi uma sequência de coisas que começaram a dar errado. E é mais ou menos isso, né? Essa outra imagem também que eu trouxe para vocês
é para pontuar que todo conteúdo de marca feito por influenciadores deve ser identificado. Deve ser identificado como parceria paga por nome da marca, hashtag publi editorial, publi post. As hashtags em inglês, por exemplo, ad, hashtag ad advertising em inglês, mas em português não significa nada. Precisa ser em português. E sim, existe, não vou dizer uma punição, tá? Mas existe multa, existem notificações públicas, o CONAR, que é o órgão que rege aí a propaganda, ele não tem poder de punição, né? Ele não tem poder de justiça, mas ele tem sim poder de autuação, poder de chegar para a marca e falar, olha, vocês não estão identificando os publi editoriais dos seus influenciadores, e cabe à marca cobrar do influenciador a identificação nos conteúdos. Parece um detalhe meio bobo, mas é muito importante e isso pode ou não acarretar problemas para a sua empresa, para a sua marca. Eu fiz aqui uma definição do que é influenciador. Do mesmo jeito que eu fiz uma definição ali no começo do que é conteúdo, eu fiz uma de influenciador. Então vamos lá. Influenciador é aquele que transmite uma mensagem que tem um impacto nas ideias e práticas de um grupo específico de pessoas. Todo mundo influencia todo mundo? Claro que não, né? De jeito nenhum. Influência é alguma coisa extremamente delicada, extremamente frágil, e ela não opera, inclusive, em grandes grupos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O influenciador, ele é alguém que passa informações, insights e opiniões que são levados em consideração por sua audiência. Mas a gente também pode definir influenciadores por tipos, personalidades, profissionais, cidadãos. Como assim cidadão também é influenciador? Uma frase que a gente costuma falar e ouvir bastante nas palestras de marketing, nos workshops que a gente vai, é que todo mundo é influenciador. Ai, meu Deus, aí dá um nó na cabeça. Como assim? Se todo mundo é influenciador, como que eu seleciono influenciadores se todo mundo, afinal de contas, pode influenciar? É aquilo, gente. Da onde vem a influência? A influência, ela é alguma coisa que sempre teve presente dentro da nossa civilização. Pessoas humanas que habitam o planeta Terra. Todo mundo sempre foi influenciado, desde os homens das cavernas do sul, pelos homens das cavernas do norte, que fizeram um tipo de arma diferente, que conseguiram fazer uma vestimenta, e ali eles são influenciados. Todo mundo é influenciador, sim, nesse sentido. Mas influência é alguma coisa bastante delicada. A gente até costuma dizer, na psicologia, que o ser humano, ele não é capaz de ser amigo de milhares de pessoas. Ele tem ali um grupo restrito, ele consegue conexão com poucas pessoas. Por isso que a definição de influenciador que eu li agora há pouco, ela é uma definição que ela não fala de número de influenciador, número de seguidores, perdão. Ela não fala desse número, ela fala de pessoas, ideias, práticas, grupo específico, né? Então, ela é alguma coisa que não está calcada no número de seguidores. E muita gente vira para mim hoje em dia e fala, fulano de tal é influenciador, ele tem 10 mil seguidores. Mas não é a quantidade que vai fazer exatamente a atuação dessa pessoa como influenciador digital. Eu comentei da delicadeza da influência, e a psicologia que também diz que a gente não consegue ter muito mais relações do que 150 pessoas ali, né? Saber o nome, saber onde mora, ter ali um pequeno conhecimento sobre elas, que eu vou fazer uma volta histórica agora. Quero levar você para pensar um pouco sobre a antiguidade. Na antiguidade, a gente sabe que existiu o exército romano. O exército romano foi tido como o maior exército que existia na Terra. Foi o exército que mais conquistava territórios. Mas, ao mesmo tempo, imagina a dificuldade da antiguidade de motivar, de levar para a guerra centenas, milhares de homens para lutar sobre o quê? Sobre o quê? Não tem bandeira, não tem pátria, não tem território, não tem a cara do imperador, não tem nada.
que você tá lá com a lança na mão, arriscando a sua vida. Como o exército romano era organizado? Em centúrias. O que é uma centúria? É um grupo de 100, 150 homens, 130 homens. Algumas centúrias chegavam a 150, mas a maioria eram grupos de 100, 130 homens. Por que essa centúria era importante? Porque a centúria funcionava como uma comunidade, como uma mini sociedade dentro do exército. Ali, os soldados se conheciam. Eles dormiam nas mesmas barracas, eles cozinhavam juntos, eles iam para as batalhas juntos, eles faziam grandes caminhadas, né, de um lugar, de um território para o outro, juntos. E dizem, né, os estudiosos aí, né, das táticas e das estratégias militares, que foi isso que tornou o exército romano, né, isso é uma das características, um exército invencível, um exército imbatível. Porque quando ele ia para o combate, cada grupo de 100, ele era muito protetor. Então, ele protegia um ao outro. Claro, imagina, eu estou numa batalha. Eu estou lutando com os meus amigos. Vem uma pessoa para dar, sei lá, uma facada, uma flechada, né, no meu amigo que está ali na linha de frente. Eu vou lá salvar o meu amigo, eu vou lá defender. Agora, vocês entendem que se eu... Agora, você entende que se eu tivesse num exército de milhares de pessoas, onde eu não conheço ninguém que está do meu lado, eu não tenho empatia suficiente para salvar aquela vida. Isso a história trouxe para a gente. Então, quando a gente lê sobre a centúria romana, a gente entende que realmente faz sentido você organizar as pessoas em pequenos grupos e que não é a quantidade que faz um influenciador. Quanto maior a quantidade de seguidores, proporcionalmente menor a interação, proporcionalmente menor o número de comentários. Isso é interessantíssimo da gente ver. A gente trabalha com influenciadores de todos os portes. Quando eu vejo o resultado da ação, quando eu recebo o relatório e eu vejo quem foi, né, mais bem sucedido ali, geralmente são aqueles que chegam até 50 mil seguidores. E por quê? O outro está me levando para tantas pessoas mais, mas por que esse foi tão mais efetivo? Porque o grupo dele é mais coeso, porque as pessoas ali realmente estão em comunidade. Durante toda a história do marketing, foi preciso de pessoas segurando um produto, mostrando um produto. Eu separei aqui para você ver algumas imagens antigas, onde a gente tem ali uma pessoa, né, mostrando um produto, aparecendo numa cena com o produto, porque sim, é importante, é necessário que você dê ali um grau, né, de vida para aquele produto. Mostrar só um produto em cima de uma mesa. A gente sabe no e-commerce que o que vende mais é a foto no modelo vestindo a roupa, né, quando aquilo está aplicado. Então, é por isso que a gente sempre precisou de influenciadores. E agora que a gente tem visto são os influenciadores virtuais. Então, é a Magalu, é o Baianinho das Casas Bahia. Eles são influenciadores virtuais, eles não existem. Porém, a marca, ela cria, ela constitui tal personagem com personalidade, com dinâmicas. É o caso da Magalu. A Magalu, para mim, ela é um caso de extremo sucesso, né, no Brasil e no mundo, não é só aqui, né? Já tem diversos prêmios internacionais da maneira como a marca conseguiu criar ali uma personagem 3D que se tornou a influenciadora digital da marca. E mais do que isso, hoje a Magalu, essa boneca aí 3D, ela é requisitada por outras marcas para falar de outras marcas. E por incrível que pareça, as pessoas não rejeitam esses personagens virtuais. Elas gostam, elas têm ali um senso de atração, né? É como se eles fossem magnéticos um pouco, né? Eu falei do carisma, eu acho que esses personagens virtuais, esses influenciadores virtuais, eles também trazem em si um tanto de magnetismo dentro deles. É por isso que atrai tanto a atenção e hoje já se fala até que as pessoas prestam 5 vezes mais atenção no influenciador virtual do que no influenciador real.
numa pessoa. O que mais que eu gostaria de trazer sobre os influenciadores e esse nosso olhar aí para essas pessoas que produzem conteúdo o tempo todo dentro da internet? É olhar que existe uma dinâmica de qualidade. Eu falei, o parâmetro, o critério não é o número de seguidores. O critério é o alcance, até onde eu chego com a minha mensagem. Depois a gente vai falar da qualidade dos comentários. Isso me preocupa muito. Não, você não imagina como isso me preocupa quando eu recebo uma publi de um cliente que contratou uma influenciadora e eu começo a ler os comentários. Então vamos supor que ela está mostrando um chapéu, que ela está vendendo um chapéu nesse post. E quando eu vou ler os comentários, as pessoas estão falando, linda, maravilhosa, ninguém está falando do chapéu. Eu fico preocupada, porque a qualidade dos comentários, ele precisa trazer um pouquinho daquilo que eu estou mostrando. Então, ai, que chapéu lindo, adorei, você ficou linda de chapéu. Esses comentários eu gosto, porque eles estão levando ali, né, o meu produto em consideração. Quando a gente vê outros que, coração, te amo, maravilhosa, dá engajamento? Dá, mas isso não traz um resíduo positivo para a minha marca. Um outro item que a gente costuma falar é o poder de viralização. Que é o poder de viralização, a gente já falou um pouquinho também do livro Contágio, do Jonah Berger, é quanto esse influenciador, ele consegue criar conteúdos que tenham histórias, que tenham utilidade pública, que sejam prova social, né? O quanto ele consegue ali movimentar dentro do próprio conteúdo em relação ao potencial de compartilhamento. Também, quando a gente olha para esse universo dos influenciadores, a gente vê que os influenciadores são diferentes entre si. Tem ações que eu vou precisar de um influenciador celebridade. Tem ações que eu vou precisar de um influenciador que seja uma autoridade, um jornalista, um elo de ligação. Para cada ação eu vou parar e vou pensar direitinho quem eu quero trazer. Agora, já adiantando um pouquinho de estratégia, quando eu monto para marcas times de influenciadores digitais, né, uma estrutura de pessoas, de criadores dentro do marketing dessa marca, eu penso muito no formato da pirâmide, onde no topo eu posso colocar uma celebridade, eu posso colocar alguém muito conhecido. Na camada de baixo ali do meio, eu vou trabalhar com aqueles que eu chamo de micro-influenciadores, que são aquelas pessoas que têm até 50 mil seguidores. Alguns consideram até mais, 100 mil seguidores. Eu já acho que 100 mil já é bem maior do que micro. E na base, eu posso trabalhar com um nano-influenciador. Né? O The New York Times fez uma matéria super interessante falando: você está preparado para ser um nano-influenciador? Por quê? Porque a gente já entendeu que quanto maior a audiência, né, maior o número de pessoas que seguem, menor a adesão. Então, essas pessoas muito pequenininhas, elas têm uma adesão muito forte com as pessoas. É como se a gente visse uma amiga próxima falando. É como se a gente visse alguém que a gente confia muito. Uma celebridade, ela é uma coisa forte, ela é um farol, ela é awareness, ela leva o meu nome para todo mundo. Mas o que eu acho importante é a gente pensar que o elo de confiança, geralmente ele está ali na base, no nano influenciador. Mas eu trouxe uma imagem para vocês dos tipos de influenciadores possíveis que a gente pode ter, né? Tem a autoridade, tem o ativista, tem o agitador, e é muito legal a gente trabalhar com essa consciência, escolhendo as pessoas certas para as criações de conteúdo certas também que a gente vai fazer. Porque influência não é alcance. O alcance é importante, eu acabei de citar anteriormente, né? Até onde a mensagem daquela pessoa chega. Mas chegar a um determinado público não é influência. Eu vou tentar usar um exemplo da TV aberta. Quando a gente assiste na televisão um programa de domingo, né, desses famosos, né, era o Domingão do Faustão, Domingão do Hulk, esses grandes programas no meio de massa,
A gente sabe que o alcance é muito grande, atingem o Brasil inteiro, mas não influenciam o Brasil inteiro. A influência, ela é um pouquinho diferente disso, né? Eu também trouxe uma imagem para que vocês tenham um pouco desse panorama das classificações dos influenciadores, né? Se eles são influenciadores nano, se eles são médios, se eles são grandes. Eu trouxe para vocês terem essa referência, que eu acho muito importante, né? Assim como trouxe os gráficos para vocês perceberem que quanto maior o número de seguidores, proporcionalmente vai ser menor o engajamento. E uma outra coisa que é importante também dizer: ninguém é influenciador para sempre em todas as mídias e sobre todos os assuntos. O influenciador, de verdade, é aquele que vai trazer um impacto e mudanças na vida de alguém, numa tomada de decisão, numa tomada de atitude. A gente já falou, né, anteriormente sobre a celebridade. Uma celebridade eu vejo ela distante de mim. Mas o que é interessante a gente perceber é que os influenciadores, eles não chegam num lugar de influência e aí eles ficam para sempre. A própria revista A Veja fez uma matéria há alguns anos atrás, mostrando a balança, né, a gangorra dos influenciadores. Uma hora está em alta, outra hora está em baixa, e é assim que a gente tem que ficar bem atento o tempo todo na hora das nossas escolhas para as nossas marcas, entendendo que não é porque uma pessoa ela é chamada para muitas coisas, pode ser que ela não tenha influência sobre aquele determinado assunto. E agora quero trazer o tema da cocriação, que é tão falado em relação ao conteúdo quando a gente está trabalhando com o influenciador digital. Eu trouxe um exemplo real, concreto, um exemplo que eu considero particularmente, né, do meu trabalho de bastante sucesso. Foi uma campanha feita para banco, né, no caso aqui foi para o Banco Santander, e era uma campanha de previdência privada. Normalmente, a gente pega o briefing do cliente, leva para o influenciador e fala: olha, tá aqui a imagem oficial, tá aqui os dados que você precisa falar, cria seu post. Já comentei que eu me preocupo muito com a audiência e eu fiquei pensando, poxa, a audiência vai chegar, né? A audiência, por exemplo, aqui do Nerd Pai, do Jorge, ou a audiência aqui do Guilherme, do Moda para Homens, tá acostumada a ver um determinado conteúdo. De repente chego eu, o banco, invadindo o espaço, né, dessa pessoa, o espaço editorial dela, e a audiência não vai gostar. A gente, né, tem que ter cuidado, né? Banco já é uma categoria que tem mais rejeição, né, do que aprovação. Então, como a gente fez esse briefing em collab, né, em cocriação? Foi perguntado para todos os influenciadores que foram selecionados momentos das vidas deles que eles queriam repetir, viagens, encontros com a família, celebrações, e cada um fez exatamente isso, contou a história desse momento incrível da sua vida, contou a história desse momento de celebração e que no futuro ele gostaria de repetir, né? E como que a gente faz isso? Pensando no futuro, pensando em previdência, ficou tão natural, ficou tão maravilhoso. Todos esses conteúdos, eles não tiveram nenhum comentário fora do tópico. E isso é muito importante. Não sei se você tem conhecimento do tipo de interação que as pessoas fazem, geralmente com as instituições financeiras, é sempre pedindo, né, alguma coisa que está atrasada, é sempre reclamando de algo, é sempre trazendo aquele assunto que às vezes nem é sobre conta, nem é sobre serviço bancário, mas ela acaba fazendo a reivindicação dela lá. O que aconteceu nesses nossos conteúdos, né? Foram mais de 40 influenciadores contratados para essa campanha, fazendo suas histórias de vida pessoal, e a gente não teve nenhum comentário sobre nada que fosse fora do tema que aquele influenciador fez. Então, isso é o respeito também que a audiência tem em relação àquele influenciador que pensa nela, que pensa em sim monetizar. Porque, claro, o influenciador digital, ele vive do quê? Dos conteúdos que ele cria, da influência que ele tem. Então, ele precisa monetizar isso. Mas é possível que ele monetize e que ele também agrade a audiência ao mesmo tempo. Não podemos esquecer que, enquanto marcas,
a gente pode provocar a produção de conteúdo. E como podemos fazer isso sem ser um publi editorial, né? Eu estou falando aqui muito do contrato, a marca pede, passa um briefing, espera um conteúdo, esse conteúdo é publicado. Eu quero abordar uma outra situação que é extremamente rica para a gente gerar conteúdos para as nossas marcas. Eu trouxe um exemplo, trouxe as duas fotos para vocês poderem ver de um passeio de influenciadores numa fábrica, numa tecelagem. Então, a gente desenvolveu uma experiência para que alguns influenciadores fossem até uma fábrica de tecido, conhecer desde a fabricação do fio, a estampa, a parte toda ali de fashion, de estilo, e eles amaram. E foi tão sensacional que eles produziram diversos conteúdos sobre a fábrica, sobre os especialistas que explicavam para eles, né? Isso é muito legal, quando a gente consegue entender a nossa marca também como uma fomentadora de experiência. Então, é possível a gente trabalhar conteúdo num convite de experiência. Mais um exemplo de como a gente pode fomentar a produção de conteúdo trabalhando com influenciadores num modelo um pouco diferente do publi editorial. É quando a gente, como marca, empresa, proporciona uma experiência, tem influenciadores ali participando daquele momento, e eles passam a gerar conteúdos espontâneos, conteúdos ali que não são publi, mas são sobre a marca. Então, separei aqui uma ação de viagem com algumas influenciadoras, só mulheres, para testarem um carro novo, um lançamento de um carro. Então, é claro que tem aquela ineditismo, né? Aquela vibração de você estar ali antes de todo mundo, experimentando um carro, podendo entrar, podendo ver ali, né, as características do carro, enfim. É muito interessante. São conteúdos extremamente verdadeiros que as pessoas fazem, os influenciadores aqui no caso, e são conteúdos de marca. Então é importante também a gente, como marca, ter ideias de fomentar a produção de conteúdo dos influenciadores e não necessariamente só como um publi editorial. Tem um outro exemplo que eu recolhi, e esse é muito divertido, que eu trouxe para vocês, mas tudo começou com uma influenciadora, né, uma TikToker, chamada Malu Borges. Ela gosta de comprar coisas, ela compra coisas de luxo, ela tá sempre fazendo um unboxing, abrindo ali, né, um produto que ela recebeu. E teve um dia que ela estava muito feliz porque ela tinha acabado de receber uma bolsa que ela comprou. E essa bolsa parece uma toalha de banho. E é uma bolsa que custa 24 mil reais. Então as pessoas ficaram assim: como uma bolsa que parece uma toalha que custa 24 mil reais? Como assim? Aquilo gerou aquele buzz na internet, todo mundo falando da tal da bolsa que parece uma toalha de banho. Vem a Artex e faz um post com uma toalha de banho, como se fosse a bolsa, e o mais legal é que ela tá por R$ 34,90. Foi o post com o maior número de engajamento da marca até aquele momento, e isso é interessante porque olha que sacada. A marca, ela viu isso acontecendo aqui. Ela não contratou influenciadora, ela não criou a bolsa de toalha, ela não fez nada disso. Mas ela conseguiu olhar para o universo dela e perceber que ela podia entrar nessa conversa. Então, ela criou um post, né, chamado Bolsa Clutch, toalheta, por R$ 34,90. Eu vou até ler aqui, que eu separei a imagem, né? O meme do momento também está aqui. Dá para fazer bolsinha com as nossas toalhas, sim. E a melhor parte, não precisa converter o valor, porque já está em reais. Isso é legal. Quando a gente percebe que a marca, ela olhou em volta, ela percebeu uma ocorrência real no mundo e ela se apropriou disso. É muito legal, porque é uma marca de toalha, falando da bolsa de toalha, tem tudo a ver. Maravilhoso, magnífico. Ideia ótima de criação de conteúdo, né? De como trabalhar o influenciador e o conteúdo junto dele. Só que não é só isso, a gente precisa medir resultados, né? Eu deixei no material para vocês os cálculos
do engajamento, como que a gente calcula em cada plataforma, né? Quando a gente fala de YouTube, quando a gente fala de Facebook, quando a gente fala de TikTok, de Twitter, eles têm métricas diferentes para oferir os resultados. Claro que apertando ali nos insights, né, vendo aquela parte de dados da conta, a gente já tem ali um número. Mas para quem quer calcular, tem que saber que existem fórmulas para cada plataforma. E eu deixei aqui para você um print de uma imagem com a fórmula, como que você pode calcular isso. Agora, a parte as métricas que a gente apura de engajamento, então que seria o like, o salvo, o comentário, o enviados, né? São métricas digitais ali que eu tenho. Eu também preciso pensar no retorno sobre o investimento feito. É o famoso ROI. Até agora a gente não falou dele, mas é importante a gente pensar que toda ação que a gente faz para uma marca que demanda um investimento, é necessário que haja um retorno. Então, novamente, deixei de presente aqui para você uma calculadora de ROI automática, onde a gente entra e coloca o valor que a marca gastou. Coloca o número ali, o dinheiro gasto, e ele automaticamente vai fazer para mim ali a conversão, né, a partir do número que eu coloco que foi o meu retorno, de quanto foi o meu percentual de retorno. Recentemente eu fiz um cálculo de ROI que eu fiquei muito feliz, porque a gente usou pouco dinheiro e a gente conseguiu ter um faturamento de 8 vezes maior do que o que a gente investiu. É claro que o número do ROI foi bem alto. Então eu vou deixar para você aqui o site, que é o fazaconta.com/ROI, para você calcular qual está sendo aí a sua margem de sucesso em relação ao investimento e aos valores obtidos. Chegamos no final desse bloco. Espero você no próximo bloco para a gente falar de formatos e canais.